Salve Caveirada! Eu sou Renato Sosa, tenho 52 anos, fui o primeiro presidente da história da torcida organizada dos Fanáticos de 79 a 95. Hoje eu vou contar um pouco da história de todos esses longos anos e de todas essas novidades que aconteceram nessa história da Fanáticos. Eu vim de uma família 100% atleticana. Meu pai foi diretor do Atlético de 60 a 69. Meus avós eram atleticanos de quatro costados. A minha avó não deixava ninguém falar com ela durante o dia de jogo. Ela escutava aqueles rádios de válvula e não deixava ninguém incomodar enquanto o Atlético jogasse os 90 minutos. Depois ela se lembrava que os netos estavam visitando ela. Então, toda essa história, desde meus 7 anos de idade, para quem conhece a Baixada Antiga, atrás dos pinheiros da velha Baixada, carinhosa Baixada, tinha uma cancha de areia. Eu ia com meu pai, quando meu pai era diretor, jogavam a bola para mim, não eu jogava a bola, jogavam a bola para mim o Djalma Santos, o Cico Pira, Nilson Borges. Eles jogavam bola e eu corria atrás. Era uma coisa assim estupenda, porque a gente vivia 24 horas o Atlético. O Atlético fez parte da minha vida desde que eu nasci, da minha família toda, desde que todos se conhecem por gente. Nada mais de ser um grande atleticano. Um dia eu estava perante a Baixada, indo para o estádio, e eu já sonhava em fazer parte de algum movimento, fazer algo pelo Atlético. O Atlético sempre foi um time muito difícil. A torcida apaixonada, uma torcida gigante, cada vez crescia mais nas dificuldades. Em 58, o último título, depois 70, quer dizer, em 29 anos, 2 títulos paranaenses. Em 78, quando foi fundado os Fanáticos, esses 2 títulos pesavam. O Curitiba mandava no estado e algo tinha que ser feito. Porque a torcida do Atlético era maravilhosa, era uma torcida aguerrida, era uma torcida que vinha de altas histórias desde a época da ETA. Tinha a tia, que tinha uma charanga maravilhosa, que o Leonardo dos Anos acabou fechando desde a morte do pai do Erimar. Então, tinha uma lacuna, e essa lacuna entrou os Fanáticos. Fanáticos 78, fundada por alguns grandes atleticanos, piazada, gente que tinha ideologia, gente que queria fazer algo. Eu logo em seguida que entrei, me deparei com dificuldades enormes, e meu sonho era fazer parte do movimento. Eu já vinha de Grêmio Estudantil, de Escola Técnica Federal do Paraná. Eu tinha no meu sangue, na minha vontade, modificar algo. E o Atlético precisava ter de gente para modificar. Eu acho que misturou a própria torcida e a própria diretoria para modificar várias coisas. Na época, o Aníbal Cury, o saudoso Aníbal Cury, era o presidente do Atlético e presidente da Assembleia. Ele meio que mandava no Paraná. Mas mesmo com essa força política, o Atlético não ganhava absolutamente nada. Então dependia muito de sua torcida. E a torcida estava num vácuo, que a tia tinha acabado. A tia era a torcida independente atleticana, e a ETA também tinha se extinguido, que era esquadrão da torcida atleticana, e nada mais sobrava. O que aconteceu? A ideologia e a força de vontade de alguns garotos na época fizeram essa fundação dos Fanáticos em 24 de outubro de 1977. Isso estava dando um caminho novo, uma nova história, um novo alicerce e uma nova força para o maior clube do Paraná, que era o Clube Atlético Paranaense. Só que as dificuldades eram imensas. Nós disputamos até a Torneio da Morte na época. E eu me lembro até hoje que eu tinha acabado de entrar na torcida, que era um sonho meu, fazer parte de uma torcida. Levava talco para o estágio, levava papel picado. Era aquela coisa assim de moleque fazendo algo por uma pessoa muito grande, e essa pessoa grande era o Atlético, e eu tinha que fazer alguma coisa.
E numa reunião na casa do nosso amigo Belotto, um dos fundadores e um ex-presidente da torcida, grande Belotto, ele simplesmente nos convocou aqueles 15, 20 garotos que faziam parte dos fanáticos para uma derradeira reunião. Ele propôs o fechamento da torcida, porque a casa dele ficava do lado do Belfort Duarte, o estádio do Curitiba, um dos nomes que fizeram parte da história, de tantos nomes que já mudaram aquele estádio. E o Couto Pereira, que era o Belfort Duarte, onde o Atlético jogava os grandes jogos, então ficava fácil para ir na casa do Belotto, levar material, que era duas bandeiras, 3, 4 bandeiras, dois instrumentos, uma faixa pequena, levar para o Belfort Duarte, então ficava fácil. Agora, quando era para nosso estágio, a Baixada, ficava muito longe, tinha que pagar um táxi, ou às vezes tinha que usar o Maverick do Leste Valência, nosso amigo Moacir, que era um grande participante da torcida. Então, tudo ficou difícil, e a idade, e os estudos, e a dificuldade que o Atlético enfrentava, determinou quase o fechamento do Sonástico. E nessa reunião na casa do Belotto, o Belotto falou: vamos terminar, vamos acabar com a Sonástico. Não tem quem segura essa onda, não tem como fazer ela ir para frente, as dificuldades estão imensas, o dinheiro é pouco, material é escassez, o Atlético não tem estrutura nenhuma. E nesse dia eu estava lá, recém-entrado na torcida, e escutei e falei: não posso perder esse bonde da história. Não vou deixar acontecer algo na minha frente que vai ser muito importante. E realmente, graças a Deus, aquela minha atitude que eu tomei se tornou uma coisa assim que hoje eu me orgulho muito, que é a história dos fanáticos. Está aí com 37 anos, né? 38 anos, bem vividos, gigante. E aquele dia eu falei assim: não, Belotto, não vão acabar com o Sonástico, eu vou assumir a presidência. Desde que o Mário Japonês, um grande amigo da época, um grande participante da torcida, ficasse comigo e fosse meu vice-presidente, e ele assumiu na hora. Ele falou assim: se você assumir, eu também assumo a vice-presidência, e vamos lá. E aceitamos essa incumbência, e a história nos mostrou que, graças a esse fato, a gente continuou levando adiante o nome da torcida, e ela ficou hoje esse marco histórico, tanto no nome do Atlético, como no estado do Paraná, como entre as maiores torcidas do Brasil. Então, dali para frente, eu sabia que as dificuldades iam ser imensas, não podia ser nada fácil. Eu trabalhava no Banco Bambininos, talvez eu era o que mais tinha condições financeiras na época, mas o caminho era grande e nós não tinha sede, nós não tinha material, nós não tinha respaldo de imprensa, nós não tinha respaldo do Atlético. Algo tinha que ser feito e a gente foi atrás. Primeira coisa que eu fiz foi buscar um auxílio dentro do clube. Esse auxílio veio em nome do Valmor Zimmermann, que eu considero o pai dos fanáticos. Foi ele que abriu a porta para a torcida, foi ele que também achou que o Atlético deveria ter uma torcida forte, uma nova torcida, uma nova organização. Teve pessoas fora disso, como o seu Miqueleto, que é o dono da Mille Papel Higiênico, que foi a época de 80 que nós fazíamos aquelas festas maravilhosas com milhares de rolos de papel higiênico. E o seu Miqueleto, que é o dono da Mille, ele nos doava esse papel higiênico. O Malucelli, que era o dono da J. Malucelli na Visconde de Guarapuava, que era material de construção, ele nos doava bandeiras. E a gente foi correndo atrás de tudo isso e fomos levando, fazendo uma torcida forte, fazendo uma ideologia de gente que quisesse fazer que o Atlético voltasse a ter um nome, quisesse ser campeão novamente, depois de 12 anos. E os deuses conspiraram conosco, né? A torcida já estava com um nome relativamente gigante. A gente tinha o poder
na arquibancada, de fazer a diferença e ser até às vezes muito mais importante que o próprio Clube Atlético Paranaense. Os fanáticos estavam ganhando um nome e já tinham um nome a zelar. As adesões de sócios, de gente que queriam ajudar, não paravam de crescer, e veio aquele time de 82, o grande time dele, do Ricardo Costa, Roberto Costa, Bianchi, Jair Gonçalves, Sérgio Moura, Ariovaldo, Nivaldo, Lino, Capitão, Washington, Assis. Cara, o time que todo mundo deve ter na ponta da língua, um time que foi campeão de 3 turnos seguidos no Paranaense, liquidou todos os clássicos, não perdeu nenhum, bateu o recorde de vencibilidade e simplesmente era um time que fazia 2, 3 gols por jogo. E o que acontecia na arquibancada? A torcida, ela se agigantava cada vez mais, ela se multiplicava nas arquibancadas e começava até a já atravessar fronteiras, onde eu via que amigos meus das torcidas organizadas, fundadores e presidentes, como o Capitão Léo da Jovens do Flamengo, Adamastor do Independente de São Paulo, o Cosme dos Santos, da Jovens do Santos, e o Miudinho da Galucura, e Manteiga da Força Jovem do Vasco, e um monte de outras torcidas organizadas, elas começaram a admirar a Fanáticos, achavam que a Fanáticos estava acima do Atlético, inclusive, porque o Atlético não representava nada no poder brasileiro, e a Fanáticos era uma torcida aguerrida, que mostrava sua cara, dava exemplos na arquibancada, amor e paixão por um clube que estava crescendo, sendo respeitado, ganhando espaço, e tinha muito para ainda se crescer e ser um gigante como hoje é, né? Então a gente foi aquele campeão paranaense, invicto, 82, galgamos aquele semifinal do Brasileiro com jogos numéricos, ganhamos do São Paulo lá no Morumbi. Nesse jogo foi uma primeira grande excursão da Fanáticos, com 7 ônibus. Eu me lembro até hoje que a gente chorou, eu chorei muito, porque a gente ganhou de 1-0 o gol do Assis e levamos uma faixa que dividiu o Morumbi no meio. A época não tinha essa quantidade de cadeiras, então se fosse 150 mil pessoas, cabia 150 mil pessoas. Mas naquele jogo foi 48 mil pessoas, se não me engano, e nós levamos uma faixa que a gente dividiu pela metade o estádio do Morumbi, que dizia simplesmente: os Fanáticos, a maior e a mais vibrante torcida organizada do estado do Paraná. Essa faixa, ela pegou metade do Morumbi e nós fechamos com chave de ouro aquele 1-0 gol de Assis. Só que tinha um problema, os 7 anos que eu levei, não tinha pago nenhum. Eu fiquei de pagar lá em São Paulo os motoristas. E quando nós estávamos comemorando, os motoristas fizeram uma reunião e disseram que estavam indo embora, deixando nós lá em São Paulo sem o que fazer, porque eles não tinham recebido e não iam nos trazer de volta. Bateu um desespero que poucas pessoas podem imaginar na época. Como é que faz para você salvar 500 pessoas, atleticanos apaixonados, gurizadas, todos gurizadas imensas naquela época, abandonados no Morumbi, num jogo histórico, sendo nós indo para uma semifinal de Brasileiro e não poder o que fazer. Eu desci aquele Morumbi, que até hoje não sei como descobrir os caminhos daqueles corredores, mas eu procurava o vestiário. Cheguei no vestiário, com a ajuda dos deuses, sentei na cadeira, vi todo mundo comemorando com champanhe, com vinho. Estavam lá Nareves Moura, João de Oliveira Franco, Farinhaque, jogadores, uma festa, uma alegria total. Só eu, presidente da torcida, chorando. Eu chorava e ninguém sabia porquê, até que um barrigudinho, que não dava muito na época, que era conselheiro do Atlético, chegou para mim e falou assim: o que foi, guri? O que você está fazendo aí, chorando nesse canto? Era o Farinhaque. Ele me falou, eu falei para ele: eu sou o presidente da torcida e eu não tenho como levar o pessoal de volta para casa. São 7 anos, são 500 pessoas, não tenho dinheiro, não vim aqui para torcer, eu não tenho como voltar.
tô triste, e chorava. E o Fariac falou, não fique triste, guri, nós vamos dar um jeito e vamos mudar. Ele voltou com um monte de dinheiro. Eu não sei que dinheiro que era na época, cruzados novos cruzeiros, não sei. Mas era tanto dinheiro que eu peguei uma estopa daqueles que guardar camisa usada de jogador e enchi lá de dinheiro. Eu sei que lá dava para pagar os 7 anos. E fui subindo as arquibancadas, contando o dinheiro, assim, meio que na mão escondido para ninguém me lograr no caminho, mas subi, encontrei os motoristas, paguei todos os ônibus, mas com uma condição, que parasse na Avenida Paulista e nos deixasse, e parasse lá para nós tomar cerveja e comemorasse aquela classificação única na história da história do Atlético. Foi a primeira vez que um clube de futebol do Paraná chegou tão perto de uma decisão, com um grande elenco, com um grande time, e nós íamos disputar uma semifinal com o Flamengo. Nós tínhamos passado pelo São Paulo, que era metade da seleção brasileira, de Oscar, Daniel, Serginho, Chulapa, Zé Sérgio, Valdir Pérez e mais um monte de jogador. E nós ia enfrentar o Flamengo de Zico, Mozart, Júnior, outra metade da seleção brasileira, sabe? Raul no gol, sabe? Era assim, só grandes elencos na época, grandes times, e o Atlético estava fazendo sua história. E nós fomos para a Avenida Paulista, paramos a Avenida Paulista, botamos 7 anos atravessados, tomamos cerveja, comemoramos e mostramos que os fanáticos tinham um nome, tinha uma história, e ali começou a grandeza de uma torcida que nunca mais parou de crescer. Eu queria mostrar aqui esse jogo, que é um jogo que emocionou muitos atleticanos. Foi em 10 de novembro de 1985, onde o Atlético se sagrou campeão paranaense de 85, e foi podemos dizer, o último jogo da história na Baixada Antiga, com um título coroado, com 3-0 em cima do Londrina. Esse jogo teve um fato muito interessante, que bateu o recorde de público, dá para ver. Nós fizemos uma grande festa, e o policiamento, o comandante do policiamento, no começo do jogo, prevendo que o estádio ia lotar, já de manhã ele me procurou e ele me liberou trazer dezenas de alicates para o estádio, e me deixou responsável para quando o Atlético fosse campeão, se ganhasse o jogo e fosse campeão, eu mesmo cortaria o alambrado e deixaria a torcida entrar no campo. O que ele quis fazer com isso é que ninguém invadisse antes do horário, antes do jogo terminar, do horário determinado. Foi uma coisa inédita. Eu distribuí alicates na torcida para nós abrir os alambrados, e quando o Atlético acabou o jogo, invadimos, foi uma festa completa dentro do gramado, os jogadores levantando pro alto. Só que eu fico pensando que se eu não tivesse ganhado o jogo, o que eu ia fazer com aquelas alicates, né? Acho que não ia acabar esse jogo muito bem. Na vez que o Atlético botou 3-0, já liquidou a fatura. Não queria nem pensar o que poderia acontecer em outra situação. Então, esse jogo da Baixada assim, foi a derradeiro jogo de despedida. Depois de lá, a gente ficou amargando 7 anos no Pinheirão, né? Fatídico Pinheirão. Aqui tem uma coisa muito importante, que eu guardo com muito carinho. Aqui está a ata oficial da torcida, datado de 24 de outubro de 1977, a ata da fundação. Então, isso reconhecido em cartório, original. Foi muito. Depois da ata da primeira eleição de presidente, onde consta meu nome, original também, datado, registrado em cartório, e o primeiro estatuto também original da torcida, que é datado em cartório, todos eles originais. E essa aqui é uma coisa que eu guardo com o maior coração, porque poucas pessoas sabem e a dificuldade que foi de fazer fundação, a primeira diretoria, um estatuto, e depois foi feito, mudamos o nome para Associação Recreativa Torcida Organizada dos Fanáticos, para ela poder ter um CGC. Foi ainda na minha gestão que houve essa mudança. Eu fiz o estatuto, regularizei, botei o CNPJ, chamei uma eleição nova na presidência, e a partir dali eu tinha certeza que a torcida, ela com a lei
dentro da lei, já com nome, com o CNPJ, ela teria vida eterna, porque dentro do estatuto tem todos os benefícios, todos os deveres, todos os direitos que o torcedor tem que prestar à associação da torcida. E um pouco antes disso, na década de 80, a gente já... Aqui é uma revista Placar, que a Placar era a revista mais conceituada de futebol do Brasil. Até hoje nunca foi batida por nenhuma. E teve uma reportagem sobre as maiores torcidas organizadas. Pode ver que a torcida do Santos, onde tinha uma das maiores charancas do Brasil, que é a torcida jovem, aqui a Neil Young, do Fluminense, a Super Raça Gremista, a Força Jovem do Vasco, a Gaviões da Fiel, e por orgulho de todos nós aqui, ó, os fanáticos, comigo o presidente de barba, diferente de hoje, o Gravatinha, falecido Gravatinha, nosso tocador, o Elimar, o Edson. A gente também demos o nosso depoimento sobre como se comportar uma torcida organizada. Isso é orgulho, porque era uma época que a gente não tinha nem éramos comparados aos grandes clubes, e a torcida sempre estava representada em qualquer reportagem e sempre era muito querida por todas as torcidas do Brasil. Isso foi uma lei que nos seguiu durante longos anos, onde todas as torcidas respeitavam muito a gente. Até hoje respeitam. E hoje há umas certas alianças com algumas, inimizades com outras, mas ao longo da história a Fanáticos ela é respeitada por todos, por adversários, por amigos, por inimigos. Todo mundo respeita e sabe do poder que essa torcida representa no estádio de futebol. Ela faz a diferença, ela muda um jogo, e ela é guerreira e ela é apaixonada. Então, daí tem uma diferença, que é hoje, século XXI, que a época que eu era presidente dos Fanáticos, é grandiosa a diferença. As dificuldades da época não se comparam de hoje. Primeiro, que não tinha um manual para você ser presidente de uma torcida organizada. Tinha que ser tudo descoberto, tinha que ser tudo desbravado, tinha que ser tudo conquistado. Não tinha internet, não tinha celular. Eu me lembro que até hoje que a correspondência com as torcidas adversárias e as pessoas que tinham vontade de saber mais dos Fanáticos era por carta. Eu recebia em torno de 900 cartas por mês e era respondida uma a uma, manualmente uma a uma. Então, às vezes, você mandava uma carta com uma resposta, daqui a 2 meses você recebia a resposta dessa carta. Às vezes, uma torcida organizada queria ser tua amiga, uma torcida organizada que eu digo assim, que não era do grande eixo, lá do Pará, do Recife, de Goiás, de alguma coisa da Bahia, você respondia que era tudo bem, mandava um decalque de presente e recebia um decalque daqui a 3 meses deles, dizendo que podia ser amigo, que era bacana. Era muito complicado. Tudo era novidade. Nós tínhamos uma salinha dentro do Atlético, uma salinha pequena. Essa sala com o passar dos tempos, que a torcida foi crescendo, a gente foi se organizando com bastante instrumento. Nós chegamos a ter até quase 70 bandeiras. Um dia no Atletiba, um dos maiores Atletiba que teve foi na década de 90, nós tivemos até 70 bandeiras. Nesse Atlético Colorado de 83, nós tínhamos médias de 40 bandeiras e todas as bandeiras foram roubadas ou sumidas no final do jogo, porque ninguém mais queria saber de cuidar das bandeiras, nós queríamos era comemorar o título. Em 85, na despedida da Velha Baixada contra o Londrina, os 3-0, teve 2 absurdos. Hoje seria absurdo, na época foi normal. A polícia primeiro liberou foguete de mão dentro do estádio. Então eu entrava com sacos e sacos de foguete de mão. Segundo, eles não queriam que ninguém invadisse o estádio, mas eles liberaram nós com alicate, para nós arrebentar o alambrado, que quando o juiz apitasse, nós abríssemos o alambrado, organizado pelos fanáticos, e toda a torcida do Atlético entrasse no estádio. Fomos nós que abrimos o estádio. Nós que abrimos todos os alambrados com alicate. Eu tinha alicate numa mão e foguete na outra. Hoje era impossível uma coisa dessa. Mas eu cortei todos os alambrados do Atlético para a torcida invadir o estádio depois do jogo.
Eram essas coisas assim que era muito bacana. Nós saía do estádio ali, ia para o ginásio do clube comemorar o título com barril de chopes, dezenas e dezenas de chopes, dezenas e dezenas de latinhas de cerveja. Era praxe você comemorar com altos estilo. Nós fazia essas festas. E pode ter certeza, para quem participou da época e quem não participou, não era a diretoria do clube que bancava as festas, não era eles que organizavam. Já era os fanáticos que organizavam. Nós organizamos uma festa de 82 no ginásio, nós organizamos uma festa de 85 no ginásio, nós organizamos uma festa de 87, depois na saída do Pinheirão, e 88. Os 4 títulos e 90 no Couto Pereira. Os 5 títulos da década de 80, quem organizou as festas foram os fanáticos. E grandes festas, com grandes homenagens, com grandes participação. E então, você ter uma ideia, o Fanático já estava tendo nome, já tinha nome, já estava respaldando, já estava um braço mais importante que o Atlético. O capitão Léo, que era um presidente da torcida jovem do Flamengo, um grande na época, a torcida jovem do Flamengo era a maior torcida organizada do Brasil junto com a Gaviões, ele me falava assim, Renato, ele recebia primeiro nós, quando nós íamos jogar no Rio de Janeiro, quando qualquer equipe ele recebia nós no Leme com uma barraquinha de chopes e um espetinho. A gente chegava lá e ia direto. A torcida do Flamengo já recebia nós lá com essa hospitalidade. Mas ele falava, o dia que o Atlético for grande, o dia que o Atlético incomodar algum clube do Rio de Janeiro, do São Paulo, algum clube grande do Brasil, começar a incomodar, esqueçam a amizade entre fanáticos e qualquer torcida organizada, porque vocês vão ser inimigos. E quando vocês viram inimigos, a torcida organizada também vira inimigo, porque inimigo é o clube, a torcida vem junto. Eles sempre falaram, como o Atlético não representava perigo para quase ninguém numa certa época da década de 80, a gente era amigo de todas as torcidas. Essa amizade não tinha nenhum contexto de puxa-saco, era uma amizade realmente verdadeira. Era uma filosofia que eu implantei no Fanático, era uma filosofia que deu certo, ela se manteve durante muitos anos, de receber as torcidas organizadas de fora, em Curitiba, com uma boa cortesia, talvez algumas até com chopes, com um pouco linguiça, que nós fazíamos muito na Baixada antigamente. E ser recebido fora do estado de Curitiba, do estado do Paraná. Então valia a pena. O Paulo Serdã, da Mancha Verde, o Magrão, da Gaviões, o Adamastor, da Independente, o Cosme, da São Jovem dos Santos, o Mildinho, da Galoucura. E nós fazia todas essas pessoas virem até Curitiba e eram bem recebidas. E nós ia para outros lugares e eram bem recebidos. A própria torcida do Vasco, uma vez, nos abriu, no jogo Atlético Botafogo em Caio Martins, eles nos botaram para dentro, 2 ônibus dos Fanáticos, botaram nós para dentro de graça, num jogo contra o Botafogo, dentro do Caio Martins. A torcida do Palmeiras, o Paulo Serdã, uma vez eu fui recebido dentro do Palestra Itália para almoçar com eles, comer bacalhau, que eu me lembro até hoje, que o Serafim Del Grande, que é o presidente do Palmeiras, ele levantou de uma mesa e falou assim, e eu estava com a camisa dos Fanáticos, vermelho e preto, ele levantou numa mesa, quando eu entrei no recinto do restaurante do Palmeiras, eu falei, fora, porque aqui não entra ninguém que não esteja verde e branco. E o Paulo Serdã levantou e falou assim, não, ele é presidente da torcida organizada do Atlético, dos Fanáticos, e ele é meu convidado, e ele está entrando pela primeira vez alguém com uma camisa de fora de um clube de futebol que não seja do Palmeiras, entrou dentro da sede do Palestra Itália com uma camisa de fora e eu entrei. E tem outra história, na final do Brasileiro Gaviões, Palmeiras e Corinthians, nós fomos convidados pela Gaviões para participar desse jogo de final. Fui eu, o Xuxa e o Zezo, e o Joel. Nós entramos com a camisa do Fanáticos nos gomos do Morumbi, onde eram fechados com bambus de bandeira. Só entrava com camisa da Gaviões, somente camisa da Gaviões, não podia nem ser camisa do Corinthians, tinha que ser da Gaviões. E nós entramos com camisa dos Fanáticos, e o Magrão, que era presidente da Gaviões, falou assim, fez assim com um monte de segurança da Gaviões e falou assim, não deixe ninguém sacanear com os guri aqui, se eles forem no banheiro vão juntos, se eles forem pegar cerveja vão juntos, que eles são nossos convidados de honra, eles vão ficar aqui com a camisa do Atlético e vão ser respeitados por isso, porque eu estou falando que eles têm que ser respeitados. Então essa grandeza de presidente de torcida organizada
das grandes torcidas que existem, hoje nós podemos se considerar entre as grandes torcidas, foi um aprendizado. Esse aprendizado com o Flávio de Lacerda, que foi o fundador da Gaviões, que eu tive a oportunidade de ficar num hotel lá no Rio de Janeiro, num congresso de torcida organizado no Maracanãzinho, em 87. O Flávio de Lacerda foi um pai assim de história, os fanáticos. Ele falava, ele me deu muito conselho, ele mostrou caminhos. Ele disse para mim que na época a Fanáticos era um grande nome, mas ainda um pouco poder de estruturação. E como já falei, que presidente não tem um dicionário, um manual para saber como é que é presidente, eu fui aprendendo com eles. Ele me mostrou que ali que era um caminho de fazer uma grande torcida, que eu voltei de lá para fazer aquela camisa da caveira, o Atlético até a morte, de dar uma nova estruturação de bandeira, de pensar uma nova formalização de sócios, de carteirinha. E a torcida foi crescendo, isso foi um aprendizado, sabe? A molecada hoje entra lá, tira uma foto online, manda por WhatsApp, uma carteirinha, não sabe que antigamente tinha que fazer um livro caixa, um livro ouro com o nome das pessoas, dos sócios, pegar uma fotografia, colar com cola ainda ali a fotografia, sabe? Bater a máquina, o nome da pessoa, a data que entrou, bater a máquina de escrever. Tem gente que não está escutando hoje, não sabe nem o que é máquina de escrever, mas tinha que bater, botar um número lá, sabe? Era tudo assim, era desse jeito. Isso foi uma evolução, isso é fanático, isso é caveira, isso é paixão pelo Atlético, isso foi deixando as pessoas, quem era sócio, quem participava da torcida, foi deixando apaixonado, foi deixando ser isso que é hoje. Tudo é um respaldo. Você acha que o Fanático é grande por quê? Nós tínhamos uma casa que não cabia clássico nem com o Coritiba, nem com os grandes times do Brasil, nem com o Colorado. Nós tínhamos que jogar no Couto Pereira. Depois, fora jogar no Couto Pereira, no Belfort Duarte, desculpe. Depois, quando nós estávamos crescendo, o Atlético crescendo, fecharam a Baixada e foram jogar no Pinheirão. O que tem que fazer? O Fanático tinha sede dentro da Baixada, tinha que alugar caminhão, tinha que alugar ônibus, tinha que se estruturar, tinha que ir até lá. Nós éramos ciganos, sempre nós somos ciganos. E essa viagem de sair da Baixada, ir até o Couto Pereira, invadir Couto Pereira, invadir Pinheirão, invadir Vila Capanema, invadir os estádios, você sempre está provando que tinha que ter poder de reação, poder de invasão, poder de estruturação, poder de se reunir. Nós fomos ganhando poder, potência, justificando o nome de Fanáticos, que Fanático é um nome único e forte, e ser essa grandeza que é hoje, porque nós aprendemos a sair de casa para ser a maior no estado do Coxa, aprendemos a sair de casa para ser a maior no Pinheirão, sair de casa para ser a maior no Vila Capanema, sair de casa para ser a maior na Vila Olímpica, invadir todos os estádios do interior, começar a viajar para todos os lugares do Brasil. Eu fui viajar pela primeira vez, um lugar mais longe de Recife, em 89, no primeiro jogo da Copa do Brasil do Atlético. Eu fui de ônibus, eu com o Julião, são 45 horas de ônibus, cara. Chegamos lá e dormimos, compramos com o dinheiro que nós tínhamos, compramos uma folha de Pernambuco e dormimos na rodoviária com a folha de Pernambuco em cima de nós. Porque o jogo era só à noite, porque nós estávamos mortos de cansados com 3 dias de ônibus. Hoje o pessoal viaja de avião, é muito fácil, não é fácil, mas não foi tão fácil sempre assim. A vida foi difícil. Caveira, você pode botar batendo no peito que você é caveira, que você é fudido, que você tem uma torcida fudida do lado. Mas olha, cara, olha quem fez atrás de você. A torcida não foi feita ontem quando você entrou no Fanático. A torcida foi feita em 77 até hoje. Foi feito muito chão para alguém chegar hoje e falar assim, sou bom e temos tudo. E graças a Deus temos tudo e graças a Deus sempre está sendo o maior. Você está hoje, o presidente, o Adilson está hoje lá, vai ser o próximo presidente, já teve o Júlio, já teve o Beloso, já teve o Sucre, já teve... Sabe, todo mundo fez o seu papel, todo mundo fez a grandeza, deu um pedacinho para melhorar, para engrandecer, mas acima de tudo, só existe ser caveira, não pela caveira do Fanático, pela caveira do Atlético. O Atlético é importante acima de tudo. O Atlético sempre tem que ser nível 1. O caveira é a ideologia de ser atleticano.
É uma maneira de você representar o seu clube. E o nosso clube hoje é o Atlético. Sempre foi, sempre será e é eterno até a morte. Caveira sempre. Então, falando do Pinheirão, eu tenho umas fotos para mostrar como éramos no Pinheirão. Olha, o tipo de estádio, era um estádio bem estilo interior. Aqui tinha uma arquibancada que deixava a torcida muito longe do campo, do gramado. E por mais que se esgoelasse de gritar, era muito longe. Mas mesmo assim, ó, em grandes jogos, a gente sempre chegou a lotar, fazia as festas de talco, de extintores, muita bandeira. A gente fez algumas festas bonitas lá. Isso é cara da torcida Atlético. A torcida Atlético, ela vai para o campo, ela já é um caso à parte. Ela as pessoas já vão para admirar a torcida Atlético. Isso é ao longo de toda a sua história. Depois do Pinheirão fizeram até uma cobertura para tentar melhorar um pouco. Foi uma exigência da torcida isso, mas até melhorou, mas mesmo assim era terrível, terrível mesmo. A gente não gostava, íamos, não gostava, mas públicos, teve alguns públicos gigantes. Depois aqui tem até umas bandeiras no meio da torcida do Atlético, acho que é a bandeira do Corinthians, que a gente era muito amigo, já comentei. Depois aqui era o Couto Pereira, onde a gente ficava na entrada Perpétuo Socorro, era completamente inteira para nós, os 3 andares eram para nós. O grande Valdir, que era um jogador do Atlético, foi para a seleção brasileira, jogou no Pinheirão, nesse jogo Brasil e Argentina. Aqui é o Couto Pereira, mais Pinheirão, aqui um pouco da Baixada. Aqui foi feita a pedra fundamental da Baixada. O Carlinhos Sabiá, o grande ponta-direita do Atlético, ele chegou de carro, quase um carro de luxo, com um monte de parafernália, entrou no estádio como uma pessoa principal e largou a pedra fundamental da reinauguração da Baixada. Então, a partir daqui, aqui tinha um ginásio antigamente, foi começado realmente a obra da Baixada. Olha algumas fotos da obra, ficou um estádio muito aconchegante. E aqui uma foto que foi da inauguração, foto dos 2 lados, Atlético e Flamengo. Era um estádio bonito, era um estádio que a torcida tinha o maior carinho. Muitos atleticanos nasceram, morreram, sofreram, viveram dentro desse estádio e muita história mesmo. Outras fotos aqui, só para constar, Couto Pereira, para dizer que a gente mandava no Couto Pereira de todas as maneiras. Olha as festas que a gente fazia, chegava e dominava a área mesmo. E se a gente fosse pro Couto Pereira pensando em sequer empatar em termos de fé, contágio de torcida, a gente nem ia, a gente ia para ganhar mesmo e fazia as festas mais bonitas que tinham. Essa aqui foi uma excursão que teve para Ponta Grossa. O Atlético, se ganhasse do Operário, voltaria para a primeira divisão em 1990. Aqui teve uma história muito engraçada. O Farinhaque, todo contente com a possibilidade de nós voltar para a primeira divisão, ele liberou 100 ônibus para a torcida do Atlético invadir Ponta Grossa. E o Operário de Ponta Grossa também participava da segunda divisão. E eu cheguei para o Farinhaque e falei: Farinhaque, não faça esse absurdo, porque primeiro não tem 100 ônibus em Curitiba, na época não tinha 100 ônibus para alugar. Segundo, tudo que é de graça é complicado. Então eu falei: vamos fazer um preço simbólico, R$5. Ele falou que não era para fazer esse preço simbólico, mas eu fiz esse preço simbólico. Todo o dinheiro arrecadado eu comprei foguete e cerveja para distribuir para a torcida. Só que eu fechei 34 anos. O que aconteceu? Os 34 anos que eu fechei foram os únicos 34 anos que foram para Ponta Grossa. Os outros 100 anos não apareceram, que não tinha onde aparecer. E a torcida do Atlético invadiu a praça, a praça da Afonso Botelho ali na frente, e porque queria entrar em qualquer ônibus. Até ônibus de linha, os amarelos, aquele Juventude Campos Santo parava lá, o pessoal entrava dentro do ônibus e queria ir com aquele ônibus para Ponta Grossa. Não deu.
tentaram até, daí com a revolta, conseguir dispensar os ônibus que poderia levar. Eu fiquei na Baixada, eu, Lino, Belotto, mais uns dois, porque o pessoal, os torcedores quiseram começar a querer invadir a Baixada, ficaram revoltados. A gente ficou lá, conversamos, neutralizamos essas pessoas. Ninguém encostou um vidro, ninguém quebrou um vidro, ninguém encostou nada no patrimônio do Atlético, e a gente protegeu a Baixada, e daí fomos para Ponta Grossa de carro, chegamos já com o jogo andando. O Atlético perdeu para o Operário, mas graças ao resultado da Catuense da Bahia, que perdeu também, nós voltamos para a primeira divisão. Quer dizer, tudo era difícil, tudo foi muito complicado na história do Atlético, mas a torcida, mais uma vez, mesmo com ônibus sem ônibus, invadiu o Ponta Grossa, batemos o recorde de público em Ponta Grossa, com quase 17 mil pessoas, que até hoje não foi imbatido. Aliás, temos recorde de público em todos os estádios, né? Todos os estádios, Vila Capanema, Vila Olímpica, Couto Pereira, Pinheirão, e Ponta Grossa, e para o interior, pode ter certeza, não tem dados oficiais, mas pode ter certeza, vários jogos, vários estádios do torcedor Atlético bateu o recorde. Então, quando a torcida já tinha assim, um poder de camisas novas, bacana, com a caveira, bandeiras, faixas novas, instrumentos, uma diretoria de charanga, uma diretoria de bandeira, tudo foi se estruturando. Isso foi ao longo de todo esse tempo que eu estava falando, então ela foi se estruturando, e ela chegou um momento que realmente já estava se organizada, tinha gente que fazia as carteirinhas, então ela andava sozinha, começou a andar sozinha. Isso era o sonho de consumo de uma torcida organizada, andar sozinha. Você sabia que chegava no estádio, as faixas estavam lá, as bandeiras estavam lá, a bateria estava lá, os instrumentos iam ser tocados por certas pessoas, as bandeiras iam ser levantadas na hora certa. Pô, aí realmente chegamos no patamar das grandes torcidas. E eu vou te falar, a Fanáticos, ela é uma torcida até hoje sem parar. Muitas torcidas grandes de outros clubes do Brasil, elas foram grandes e hoje são pequenas. E outras torcidas sumiram. E outras ficaram um tempo sem aparecer. Mas a nossa não. A nossa foi uma evolução. Começou do zero, começou galgando espaço, foi criando nome, foi criando amizade, foi criando gente, foi criando amizades, e virou uma coisa gigante, às vezes até além do que o Atlético nos oferecia. Esse além, porque na década de 90, o Atlético sempre foi um time muito complicado em termos de dinheiro, muito complicado. Na década de 90, o grande presidente Farinhaque, uma pessoa que tem um respeito admirável, enorme. O Farinhaque, quando começou a fazer o Farinhacão, de uma grande pressão dos fanáticos, da mídia, mas dos fanáticos, que nós chegamos a brigar literalmente com ele. Eu tenho causos com ele que não vem ao caso aqui, mas a gente chegou até a quase se estapear na frente da Baixada, por causa que nós queríamos a Baixada, ele que também queria a Baixada, só que ele não conseguia fazer porque ele era um pobre coitado, né? Vamos dizer assim, como presidente do Atlético. E ele fez, na raça e coragem, foi fazer a Baixada. Ele vinha aqui na minha casa várias vezes de madrugada, me pegava aqui, nessa casa onde estou, me pegava aqui, nós dava a volta na Baixada vazia, isso 3, 4 horas da manhã, vazia, não tinha nada de construção, dava a volta no estádio, e ele falava assim, ali vai ser as sociais, ali vai ser um tobogã, ali vai ficar os fanáticos. Ele sonhava isso, e me levava 3 horas da manhã para sonhar com ele, era uma coisa emocionante. Eu ficava imaginando, imagina aquele estádio que a gente sofremos no Pinheirão, barbaridade, aquele Pinheirão quase acabou com a história do Atlético, quase acabou com os fanáticos, quase acabou com tudo. E nós sonhando que aquela Baixada voltava, depois de nós carpir aquela Baixada, pintar aquela Baixada de ponta a ponta, manter aquela Baixada viva na memória de todos os atleticanos. Nós controlamos os fanáticos, o estádio Joaquim Américo, a Baixada, a Arena da Baixada hoje só existe hoje porque os fanáticos sobreviveram lá e cuidaram literalmente dia a dia. Naquele abandono completo que teve lá, nós cuidamos dia a dia, pintamos o estádio inteiro, tiramos os maloqueiros de lá, fizemos coisas que carpimos a grama, carpimos a arquibancada,
fechamos as portarias, não deixava ninguém. Inclusive, tem uma história muito bacana, vou até contar, que poucas pessoas sabem, a não ser eu e Augusto Mafuz, sabemos, onde a LBV, ali na Getúlio Vargas, tinha um portão que hoje é uma entrada de portaria do Atlético. Não na Arena Nova, na Arena Antiga tinha uma entrada do lado do peixe ali, da casa de peixe que tem ali, tinha uma entrada. A LBV pegou aquela rua e fechou dentro do Atlético e construiu um monte de casinha para guardar instrumento musical, para guardar material de propaganda, não sei o quê. E um dia o Mafuz chegou para mim e falou assim, o Mafuz e o Farinhaque chegaram para mim e falaram assim, a LBV tomou conta daquela rua que sai dentro da arquibancada do Atlético, na Getúlio Vargas. Vocês têm que fazer alguma coisa, para mim, presidente do Sonástico. Nós estávamos dentro do bar da Dona Cris, ali no ginásio do Atlético. Eu reuni umas 40 pessoas, nós pegamos uns pés de enxada ali que nós tínhamos, uns facão, invadimos ali a LBV, literalmente não quebramos nada deles, tiramos todos os instrumentos deles, jogamos na rua, na Getúlio Vargas, arrombamos os cadeados, abrimos aquele portão, aí a LBV chamou a polícia, como era a torcida organizada, encheu uns 40 carros de polícia, e vieram para cima de nós, e nós falamos, não, o Atlético nos mandou, nós estamos brigando pelo Atlético, essa rua aqui é do Atlético, tá? Aí o Augusto Mafuz chegou no meio da briga entre fanáticos de polícia e LBV, com um mandato de segurança do juiz dando posse daquela rua para o Clube Atlético Paranaense. A polícia leu a posse, deu a volta, foi embora, a LBV ficou quieta, fechamos o portão com cadeados novos. Eu entrei na sala do Farinhaque com o Mafuz, e o Mafuz olhou assim, eu acabei de fazer essa petição, eu mesmo assinei, nós ganhamos uma rua que hoje é a entrada da Getúlio Vargas do Clube Atlético Paranaense. Fomos nós que invadimos lá e pegamos aquele pedaço do Atlético que graças a nós, graças aos fanáticos, eu estava lá, mas graças aos fanáticos nós temos aquele pedaço do Atlético lá. Então é importante ter todas essas histórias bem guardadas, que não foi nada... A Rosa sabe disso, aquela colégio, os poetas que tinha ali atrás, nós fizemos reuniões, eu fiz reunião com o Rei do Quintana, presidente da Assembleia Legislativa, nós levamos no Clube Atlético Paranaense, junto com o Gava, que era o dono do terreno, que tinha os poetas, e junto com o presidente dos poetas. Nós fizemos altas reuniões, eles não queriam sair de lá por causa que colégio e igreja não pode tirar do lugar. O que nós fizemos? Nós discutimos, nós demos chance, nós demos várias chances, nós discutimos, nós chamamos a política, chamamos o presidente do Atlético, e eles queriam ganhar muito dinheiro. O Gava queria uma fortuna do Atlético e o Colégio dos Poetas não queria nem saber de sair porque não tinha direito de tirar eles de lá. E o Atlético tinha que fazer aquela arquibancada. Eu não sei porquê, sem machucar ninguém, um dia explodiu toda a secretaria do Colégio dos Poetas. Explodiu. Não sei, acho que veio um meteoro lá do céu, lá, blá, não machucou ninguém, mas não sobrou um papel, uma porta daquele negócio. No dia seguinte eles entregaram para o Atlético, o Espoetes foi embora, e nós ganhamos aquele terreno. Pergunta para alguém que saiba aqui, né, Rosa? Então, você vê como a história dos fanáticos tem a ver com todas essas... A Arena Baixada está lá hoje porque nós também brigamos por ela. Nós conquistamos cada espaçozinho daquele lá. Nós cuidamos, brigamos e tivemos. Nós tivemos até uma sede dentro do Atlético, que o Valmor Zima nos deu um estatuto, que por lei no estatuto do Atlético nós tínhamos direito a ter um terreno dentro do Atlético para construir uma sede própria para nós. Depois, com o advento da nova Baixada, com o Petralha, com o Demiadur, com o Enio Forné, nós negociamos esse terreno, devolvemos para o Atlético, ganhamos uma indenização e conseguimos comprar hoje, que é a sede dos fanáticos que existe hoje na Mina Barreto, que é uma sede própria, gigante, maravilhosa, que vai ser eternamente para a torcida, mas foi graças a um benefício que nós ganhamos no Estatuto do Atlético, num terreno dentro do Atlético, nos foi indenizado por algumas benfeitorias que nós conseguimos comprar esse terreno lá fora. Então, tudo que foi feito da torcida, o que os fanáticos fez até hoje foi pensar no Atlético, se engrandecer para poder cada vez mais apoiar o Atlético, e essa é a história.
Na década de 90, o Farinhaque, quando eu era presidente, estava tão ruim as finanças do clube que eu passava algumas vezes alguns apertos na minha vida, porque eu achava triste isso. Nós, os fanáticos, já tinha uma grandeza suficiente para viajar todos os jogos do interior do Paraná. Não perdia mais nenhum jogo do interior do Paraná. Alguns jogos aqui perto de São Paulo, Rio, Porto Alegre, nós ia de ônibus. Outros ficava difícil, porque nós botamos uma lei, uma ordem assim, de grandeza que onde o atleta jogasse teria que ter uma faixa de fanático. Se fosse longe era 2, 3, se fosse perto era um ônibus, se fosse no interior tinha que ser excursão. Só que o Atlético não tinha crédito na praça. Não tinha crédito na praça. Eu me lembro muitas vezes que o ônibus de torcida organizada era o mesmo ônibus. Quem nos vendia o ônibus de torcida organizada era o mesmo que vendia o ônibus que o Atlético ia viajar. E o ônibus do Clube Atlético Paranaense só saía para ir para o jogo se eu desse o cheque em meu nome para o Atlético poder viajar, porque o Atlético não tinha crédito, mas os fanáticos tinham crédito. Então eu dava o cheque para pagar o ônibus do fanático e pagar o ônibus do Atlético. Graças a Deus nunca tive problema. O Farinhaque sempre me reembolsou todas as vezes. Mas o Atlético não tinha crédito e o Atlético, para não ter WO, eu pagava com um cheque meu para o Atlético poder ir para o interior vir jogar contra Pucarana, contra Campo Mourão, Londrina, Maringá, por causa que não tinha dinheiro para ir, eu tinha que pagar com o meu cheque, daí o Atlético ia, depois dava tudo certo e reembolsava. Mas esse de reembolsado, Dona Cris era dona do restaurante do Atlético, no ginásio do Atlético, e teve um astro, um jogador assim que foi espetacular na história do Atlético, o Reinaldo. Foi artilheiro, foi um grande jogador, foi vendido por uma fortuna para o exterior e foi aí que o Farinhaque conseguiu um dinheiro que era $600 mil, se eu não me engano, para conseguir começar a obra da Baixada. E o Reinaldo, uma vez, na fila do rango ali, na Dona Cris, no ginásio, ele falou para mim que os jogadores estavam passando fome, os jogadores eram Guni, eram Leomar, eram jogadores da época. E não tinha, o Atlético não pagava, nem o restaurante da Dona Cris não pagava, não estava devendo muitas coisas. E tinha um supermercado ali na Praça do Ouvidor Paldinho, que era o Mercadorama. Eu fui com o Reinaldo várias vezes fazer compras para todos os jogadores que moravam em comunidade no Atlético. Eu fazia compra de macarrão, feijão, arroz e carne moída, não sei o quê. E o Reinaldo levava para eles lá. Porque é o que eles tinham para comer, porque o Atlético não pagava e a dificuldade era imensa. E eu estou contando agora como eu fazia, mas na época quem fazia eram os fanáticos. Então, mais uma vez, os fanáticos sempre foi assim uma coisa assim que ela foi um escudo da história do Atlético. A história do Atlético tem a ver, não tem como separar mais. Petralha pode vir querer fazer o que quiser, não tem como. Ninguém tira a história dos fanáticos com a história do Atlético. É uma história que foi vivida juntas, nas dificuldades, nas grandezas. Hoje só está um pouco separada do clube por causa dessa nova diretoria, mas vai voltar a ser normal. Tenho certeza que uma hora sai essa diretoria, sai o Petralha, volta, e a Fanática vai continuar fazendo o seu papel e vai ser gigante como todo. Agora, para encerrar, perto de 95, quando eu saí da presidência e fiz a última festa de 15 anos da história 15 anos de festa da história dos Fanáticos, foi a última festa que eu fiz. Foi uma festa assim, que eu acho assim, luxuosa, pelos padrões da época. Contratei o Blindagem, o Ivo, Coxa Branca, cantou com a camisa dos Fanáticos dentro do ginásio Atlético lotado. Sabe? Veio torcida organizada de todos os lugares do Brasil. Acho que veio mais de 30, 40 torcidas organizadas do Brasil inteiro participar dessa festa. Contratei uma banda de pagode, que na época o pagode estava começando. Blindagem, fiz camarote, fiz aquele caneco da caveira, que muitas pessoas têm hoje como uma coisa assim, de rara lembrança. Ali nós organizamos realmente tudo que hoje tem de festa. Foi ali que nós começamos a vender tique, organizar gente para receber convidados. Foi homenageado o Nilson Borges, o Zequinha, sabe? Foi homenageado o Wilson Maciel, né, que era um repórter da época.
foi muitas pessoas, foi uma despedida minha de presidente e foi a última festa do ginásio do Atlético, que depois fechou por resto da vida, foi a última festa dentro do clube e foi minha despedida da presidência dos Fanáticos, onde tive assim o maior orgulho de ser esse presidente e graças a Deus até hoje 90% das pessoas que me conheceram e conviveram comigo me chamam de presidente e eu acho que eu ensinei muita gente a ser esse atleticano que as pessoas são hoje. Eu ensinei caminhos que achavam que devem ser seguidos, que é o caminho da lealdade, que é o caminho das pessoas adorarem o que fazem, das pessoas respeitarem o próximo e torcerem para o seu clube, não para a sua torcida. E é um caminho também de uma grandeza que nunca mais vai acabar. Porque se na cápsula do tempo que vai ser aberto, sei lá, no ano 3000 tem a camisa do Atlético, eu acho que existe uma cápsula da eternidade que vai estar na camisa dos Fanáticos, que ela é nosso manto sagrado. E eu mando uma mensagem para todos vocês, pesada nova, pesada antiga, pesada que vai entrar, pesada que já morreu, todos que fizeram parte da torcida desde o primeiro sócio, até o cara que está fazendo uma carteirinha nesse exato momento que está me escutando, tem a sua importância. Seja caveira, mas seja consciente e seja atleticano acima de tudo.